Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segundo domingo da Páscoa. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. O evangelho deste domingo é João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Você pode tomar este evangelho na sua casa para lê-lo e depois acompanhar esta meditação. Este trecho do evangelho propõe 3 pontos fundamentais de grande importância. Primeiro, o poder que o ressuscitado obteve com a ressurreição é transmitido aos discípulos. Jesus concede aos discípulos o dom do Espírito Santo e o poder de perdoar os pecados. E os envia com a missão de evangelizar. Há um mandato missionário também. Segunda coisa, a fé é um risco. Não se trata de tocar e ver, mas de acolher um anúncio que é proclamado. Nesse texto, temos Tomé, que não acredita no testemunho da igreja, que experimentou Cristo ressuscitado, e ele quer uma prova para poder acreditar. Ele quer ver e tocar para depois acreditar, pois se trata de uma fé imatura, infantil, não amadurecida. Mas depois que ele faz a experiência, ele professa uma fé sólida e madura, tão bonita. O texto diz que quando Jesus, 8 dias depois, se manifesta ressuscitado, mostra-lhes as chagas das mãos, o lado, e o narrador não diz que Tomé tocou. Tomé acredita apenas ao ver, sem a necessidade de tocar. Depois, a assinatura que o evangelista coloca no seu evangelho lá no final, indicando claramente o objetivo do evangelho de João. Obter a fé em Jesus, reconhecendo-o como Cristo e Filho de Deus, e assim fazer com que, pela fé, se tenha a vida eterna. O evangelho, portanto, apresenta a aparição de Jesus ressuscitado num quadro litúrgico. Os discípulos estão reunidos no domingo à noite, dia da ressurreição, e 8 dias após, no outro domingo, Jesus ressuscitado se manifesta novamente. Jesus se apresenta com os sinais gloriosos da paixão, lhes dá o dom do Espírito, os dons da Páscoa, o dom da paz, da reconciliação, confirma-lhes a fé e anuncia que são mais bem-aventurados aqueles que creem sem ter feito uma experiência, aqueles que creem sem tê-lo visto. Cristo ressuscitou e está entre nós. Como mostra uma série de testemunhos, se você conferir também a primeira leitura deste domingo, tirada de Atos dos Apóstolos, a comunidade dos que creem se reúne em torno de seu Senhor ressuscitado, tornando-se ela mesma o lugar espiritual, o sacramento da sua presença. Ainda hoje somos fiéis aos ensinamentos dos apóstolos que ouvimos na liturgia da palavra, através dos escritos e da palavra viva dos ministros. Ainda hoje oramos em nome do Senhor Jesus, partimos o pão juntos, sobre o qual fizemos a Eucaristia, comungamos ou deveríamos comungar. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, estamos impossibilitados de experimentar o toque físico do Cristo ressuscitado em nossa vida através dos sacramentos, mas um dia haveremos de experimentar isto novamente. Comungamos os bens com os pobres, na partilha dos bens. Esse tempo de pandemia nos exige justamente esta solidariedade com os mais pobres, que sempre são os mais vitimados nesse tempo de pandemia, para demonstrar-lhes de verdade uma fraternidade autêntica. Ainda hoje proclamamos na Assembleia que Jesus é Senhor e Deus, anunciamos seu perdão e sua paz, e somos enviados para dar testemunho de vida nova. A liturgia de domingo se torna o lugar privilegiado de nosso encontro com o Senhor ressuscitado. Podemos ir na missa
Outros dias da semana podemos, mas o dia do Senhor, o dia que consagra a semana é o dia de domingo, dies Domini, dia do Senhor. É o primeiro dia da semana e não é o fim de semana, como a sociedade civil, a sociedade pagã pensa. Não, o domingo é o primeiro dia, é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, a liturgia dominical se torna o lugar privilegiado de nosso encontro com o Senhor ressuscitado, que o reconhecemos misteriosamente presentes nos sinais da Assembleia reunida. Cristo mesmo prometeu que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou presente no meio deles. Reconhecemos Jesus na presença da palavra, do sacerdote e do pão e do vinho. É o regime da fé, agora contraposto ao regime da visão. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o sangue que nos redimiu, e a graça que tu nos destes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu iniciava essa reflexão lendo a antífona da entrada da Santa Missa, como crianças recém-nascidas. Por que crianças recém-nascidas? Por que hoje a liturgia nos chama de crianças recém-nascidas? Pois, no sábado passado, na Vigília Pascal, era a tradição da Igreja os novos cristãos serem batizados. E a partir daquela data eles usavam uma veste branca e permaneciam com esta veste a semana toda, até o dia de hoje, para testemunhar publicamente que eles foram batizados, se tornaram cristãos e abandonaram a vida de pecado pregressa. E neste domingo, que é chamado de Domenica in Albis, domingo em vestes brancas, estes novos cristãos tiravam essas vestes brancas e voltavam às vestes normais, pois já haviam dado o testemunho público de que se tornaram cristãos. Então, hoje recordamos a graça do nosso batismo e somos convidados pela Igreja a dar graças a Deus pelo batismo que recebemos, que nos conferiu uma vida nova, a vida de Cristo, nos abriu as portas do céu. Você, querendo compartilhar com os demais, tire uma foto vestida de branco e compartilhe no perfil da paróquia de Nossa Senhora. Compartilhe no seu perfil, na sua página do Facebook, e compartilhe também no perfil da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Pequé Mercês Ibirité, dando graças a Deus pela sua vida cristã, pelo batismo que você recebeu, obra da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.